Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha por esse canal de evangelização, sejam bem-vindos. Chegamos então a esta solenidade, esta festa da Ascensão do Senhor ao domingo, que se aproxima cada vez mais para o fechamento do tempo pascal. Vamos hoje então ler este Evangelho da Ascensão do Senhor. Para você que quer acompanhar, hoje o Evangelho será Mateus capítulos 28, do versículo 16 ao 20. Façamos a leitura então e acompanhemos ao Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, chegamos então aqui no tempo da Ascensão, neste domingo da Ascensão do Senhor. O Evangelho de hoje é nos narrado segundo a experiência de São Mateus. Nós observamos que Jesus, naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. A Galiléia se faz presente porque justamente se foi aí o início do ministério de Jesus, também foi na Galiléia, povo que era desprezado, não era evangelizado, povo que as autoridades não cuidavam, e um povo afastado da realidade do centro de Jerusalém. E Jesus também, nós podemos perceber que termina aqui a sua vida neste mundo, justamente também no mesmo lugar em que iniciou, na Galiléia, para indicar aos discípulos que a missão da igreja é principalmente para aqueles que estão afastados do centro da sua própria vida e também do centro religioso daquele tempo, mas do centro da sua própria vida, afastados de Deus. É para esses que o Filho de Deus, então, veio a este mundo, principalmente, para todos, mas principalmente aqueles que estão mais afastados. Os discípulos ali, então, tinham ali no número de 11 ainda, já sem Judas também, é claro, tinham aí, quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Nós podemos ver então que agora o mandato do Senhor é para ir e anunciar. E esses novos discípulos serão batizados, serão marcados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. A marca no nosso batismo, na nossa fronte do nosso batismo, agora perdurará em todos os discípulos que hão de nascer em todos os tempos do Senhor, e com a proteção da Santíssima Trindade. Esta é a missão da Igreja para os batizados de todos os tempos, dar a eles esta condição de discípulos amados, ensinados, e cabe também ao rebanho desses novos discípulos e seguidores também obedecer ao mandato do Senhor através da Igreja aqui apostólica. Permitam então também fazermos um comentário sobre um artigo sobre esta liturgia da Ascensão do Senhor. Podemos pensar também na Ascensão, o que
esta ascensão de Jesus ensina também para nós e para os nossos corpos, né? A oração de Jesus para que ele seja glorificado pode ser melhor traduzida como clarificada, né? Antes da sua paixão e morte e ressurreição, Jesus explicou aos apóstolos que seria melhor que ele se afastasse deles e que o Espírito Santo lhes fosse enviado para guiá-los desta vida para a próxima. Em sua grande oração sacerdotal, que nós observamos no capítulo do Evangelho de João 17, falamos muito, né? Ele ora ao nosso Pai da seguinte forma: Pai, glorifica o seu Filho. O que isso significa, meu irmão, minha irmã? E o que isso tem a ver com a ascensão? É que nós pensamos muito em glória como uma espécie muito grandiosa, invejável, de pura fama humana. Mas no grego, nós podemos observar, né? No grego do Novo Testamento, glória, ela é um sentido de doxa, uma espécie de resplendor, uma revelação que vai esclarecer, clarear toda a pessoa de Cristo, né? Ao ler o Evangelho de João, no latim de São Jerônimo, o verbo glorificar pode se traduzir como também clarificar. É uma grande ajuda para entender a oração de Jesus em João capítulo 17 e também para entender a suma importância da sua ascensão. A clareza está intimamente relacionada à humildade, quando a humildade é entendida como se dizendo a verdade vergonhosa sobre nós mesmos e a maravilhosa verdade sobre Deus. Na verdade, estamos caídos e somos todos pecadores. Verdadeiramente Deus é todo santo e todo poderoso. E mais maravilhosamente, Deus é a verdade. E esta verdade se manifestou também plenamente em Jesus Cristo. Deus é infinitamente misericordioso e deseja que cada um de nós possa se salvar e também ser perdoado dos nossos pecados. Meu irmão, minha irmã, como nós podemos clarificar essas verdades para que possam cada vez mais brilhar em nós, iluminando a nossa vida e também tirando essa condição de pecado e nos levar para uma santidade divina? Nós podemos ver que, em primeiro lugar, todos nós somos humanos, né? E que cada humano agora tem que olhar para o crucificado. Vamos nos imaginar jogando aquele corpo quebrado aos pés de Deus e gritando: isto é o que pensamos no seu Filho. Isto é o que pensamos no seu Filho. Isto é o que pensamos da natureza e graça, e amor, e carne humana. Então imaginem nosso Pai que está no céu, levantando Cristo ressuscitado e declarando: isto é o que eu penso do meu Filho, e isso é o que eu penso da carne humana, e isso é o que eu penso da natureza, graça e da minha aliança com você. Se pudermos ver isso, meu irmão, minha irmã, então as peças vão se encaixando deste quebra-cabeça, né? Deus ama tanto suas criaturas que escolhe salvá-las do pecado, a um custo terrível para si mesmo. E salva toda a pessoa humana, o corpo, a alma, através da paixão, da morte e ressurreição do seu Filho Jesus Cristo. É por isso que faz sentido para a carne feita a palavra transcender todos os limites deste mundo, para que a humanidade unida à divindade possa estar agora eternamente presente diante do trono de Deus. Ou seja, a minha humanidade, a sua humanidade agora está ao lado de Deus pelo Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que levou a nossa redenção diretamente a Deus, nosso Pai. Uma vez que vamos percebendo isso, podemos ver que falar da ascensão do Senhor requer que falemos do mesmo sopro da assunção de Maria. Maria é a criatura perfeita, feita à imagem e semelhança de Deus, cheia de graça, cooperando plenamente com o Espírito Santo.
Maria assunta ao céu representa aquilo que uma pessoa humana se torna ao cooperar com a obra salvadora da palavra do Pai. Maria assunta ao céu também ilustra o que as criaturas humanas devem parecer na próxima vida, se vivermos bem essa vida. Meu irmão, minha irmã, a ascensão de Jesus é um lembrete para cada um de nós que esta vida terrena, e este vale de lágrimas também, não é nosso verdadeiro lar. Não tem uma reivindicação final sobre nós e não pode merecer nossa obediência nem recompensa ao mesmo tempo. Nós somos feitos para mais, muito mais do que este mundo que passa e que todas as coisas que esse mundo pode nos oferecer. Infelizmente, o grande problema parece que mal podemos acreditar na glória que Deus deseja compartilhar conosco. O que devemos então fazer, meu irmão, minha irmã? Faríamos muito bem em recordar a palavra, né? E nós rezamos no Ângelus. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Qual foi a promessa de Cristo para cada um de nós com sua ressurreição? Ele vai, mas também não nos deixará órfãos, nos dá o Espírito Santo para vivermos nesse mundo dignamente e de forma santa, para que possamos também alcançar a maior de todas as promessas, morar na casa do Pai, nas moradas eternas, ou seja, a vida eterna, né? Enquanto isso, não ficamos órfãos, pelo contrário, somos providos, equipados para lutar e triunfar pela unção do Espírito Santo em nossa vida e na vida de toda a Igreja. Pelo amor de Deus, nós possamos viver uma vida cada vez mais digna ao chamado que nós recebemos, né? E isso então agora faz sentido aqui no final do Evangelho, né? Ensine a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Portanto, meu irmão, minha irmã, aceite fazer parte desses novos e novas discípulos e discípulas do Senhor em todos os tempos, aqueles que já foram evangelizados, aqueles que estão sendo, que somos todos nós, para que a força do Espírito Santo possa de fato nos iluminar, da qual aguardamos a volta daquele que hoje foi ao Pai, ascendeu ao Pai e que prometeu também voltar para buscar a cada um de nós. Que a festa de hoje seja então, esta liturgia solene de hoje seja então para nós a certeza de que a nossa humanidade está representada diretamente por Jesus Cristo, né, ao Pai, de uma forma nova, pelo amor, perdoada, para que também nós possamos um dia ali experimentar como Cristo está à direita do Pai, ali possamos todos nós experimentar a companhia eterna e a presença de Deus em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é a nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros do seu corpo somos chamados na esperança a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, vamos receber então, neste domingo muito especial, nesse tempo pascal, a bênção de Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sigamos firmes, sigamos sempre convictos daquele que hoje subiu aos céus para levar a nossa humanidade redimida diante do Pai. Fique com Deus.